Levando em consideração os acontecidos no primeiro Legends, eu acho que a Game Freak não vai se impedir de mexer na história pré-estabelecida de lendários se essas mudanças forem para melhor. Por exemplo, no jogo mencionado, a adição do Namoros trouxe muita coisa importante para explicar o funcionamento de lendários no mundo Pokémon, além de também mostrar que grupos incompletos previamente podem ser completados agora. E eu sinto que isso pode acontecer com um trio de XYZ em Legends A. Primeiro, vamos falar um pouco sobre o trio Daura, o Xerneas, Yveltal e Zygarde, ordem errada, sobre a origem deles. A gente na série do Pokémitologia fala da lore de todos os grupos lendários e como eles funcionam no mundo Pokémon e no que eles são baseados. No vídeo de Xerneas, Yveltal e Zygarde, a gente explica sua origem e como ela é baseada em parte na mitologia nórdica, mas vamos repetir aqui. Todos os três têm conexões com parte diferente da mitologia em torno de Yggdrasil. Xerneas sendo os 4 veados que se alimentam das folhas da vida na árvore mística, Yveltal sendo a águia que senta no seu topo, sem nome, mas comumente associada a Vedfalnir, um que senta nas portas de Hel, e Zygarde na sua forma 50%, sendo Nidhogg, o dragão que vive abaixo da terra mastigando nas suas raízes. Nesse conto sobre Yggdrasil, a árvore central do mundo, nós conhecemos esse lado da sua inspiração, mas para complementar fora da árvore Yggdrasil, eles também têm outras conexões com a mitologia nórdica. Xerneas também é inspirado em Eikternir, o cervo que traz os rios, da onde surgem a vida. Yveltal também é inspirado em Hrasvelgar, aquele quem cria os ventos no fim do mundo. E Zygarde também é inspirado em Jormungandr, a serpente do mundo, mas apenas em seu visual, já que cada forma porcentagem de Zygarde é parecido com um dos 3 irmãos, Jormungandr, Fenrir e a forma humana de Hela. E com os 3 já presentes aqui, da onde é esse quarto lendário que eu tô me referindo no título do vídeo? Odin tem uma série de contos, alguns em específico falam sobre a cosmologia em torno da árvore. Por exemplo, que nas raízes da árvore onde vive Nidhogg, uma delas é onde vive Hela também. Mas em um desses contos ele comenta sobre um quarto animal, que também está frequentemente conectado à árvore, o esquilo conhecido como Ratatotskar, que corre pelas árvores trazendo e levando mensagens entre a águia nos céus e o dragão nas profundezas. Basicamente, o esquilo da fofoca causando briga entre eles. E por mais que menos, ele pode ser um quarto Pokémon membro desse grupo sim. E aí é onde começa a ficar interessante por 2 pontos conectados à mitologia nórdica e Pokémon. Se o Zygarde é o lendário principal da história, não é muita loucura imaginar que a sua temática de criação vai influenciar a temática do jogo. Por isso eu acho que o tema da Yggdrasil e a Árvore do Mundo pode ser a base da criação aqui. Assim como o Yggdrasil tem seus vários reinos, a cidade de Lumiose parece estar dividida em alguns pedaços também. O mais interessante é como alguns desses reinos estão acima ou abaixo do círculo central, mantendo a temática que o jogo diz de se passar inteiramente em Lumiose, que no caso seria a Yggdrasil daqui. E assim como os reinos têm sua divisão com climatização diferente, isso pode ser uma das bases para as áreas terem suas próprias biomatizações no jogo também. Assim como no Terrarium da DLC de Scarlet Violet tinha. Isso é um ponto. A gente aqui no canal já abordou algumas vezes sobre como é engraçado que várias temáticas acontecem entre coisas diferentes. Por exemplo, gerações ou regiões, e geralmente são coisas bobas. Você já deve ter escutado sobre como Keldeo e Unova era um sinal sobre a próxima geração ser na França, no caso porque sua inspiração é francesa. Ou como Rupa era uma dica dos buracos de minhoca interespaciais das UBs em Alola. Ou em como Magirna era uma dica sobre a próxima geração ser na Inglaterra, pois era onde começou a era mecânica da Revolução Industrial. A contraparte disso é que sempre em uma geração desde Unova, a gente vê Pokémon parecido com os lendários da próxima geração. Antes de Xerneas e Yveltal, tivemos as 4 formas do Sawsbuck, lembrando dos 4 veados, e o Mandibuzz. Além de Solgaleo e Lunala, tivemos Pyroar e Noivern. Antes de Zacian e Zamazenta, tivemos as 2 formas de Lycanroc. E antes de Koraidon e Miraidon, tivemos as 2 formas do Toxtricity. E por que isso acontece? Porque criar algo em equipe funciona assim. Mais de uma pessoa está envolvida na criação não só de designs, mas de conceitos. Olhando para Pokémon no geral, é por isso que os Pokémon míticos de uma geração parece mais ou menos que vieram da próxima. Eles eram Pokémon que acabaram sendo lançados antes como míticos, porque acabaram não sendo aceitos por algum motivo na próxima geração. Provavelmente não acharam que o Keldeo venderia jogo, ou o Rupa era muito central para poder vender 2 cópias, e por aí vai. E isso gera algumas dúvidas. Se você olha para a Celesteela, ela parece a arma suprema do AZ por algum motivo. Qual esse motivo? A gente nunca vai saber.
Se você olha para as duas formas do Urshifu, eles são literalmente a temática do Strong Style e do Agile Style de combate que veio no jogo seguinte em Legends Arceus. Se você olha para o tema de Calyrex ser um rei antigo que pode ver o futuro e o passado e que usa duas montarias, ele parece com a temática inicial de Scarlet Violet. Muita coisa é reaproveitado nessa franquia, e isso é ótimo, porque, que nem falamos no vídeo sobre a Meowscarada e Ogerpon, a mesma ideia pode gerar dois conceitos diferentes e que uma não precisa ser excluída em prol da outra. Inclusive, olhando agora, provavelmente a terastalização inicialmente eram máscaras. A temática inteira ia ser usando máscaras diferentes para mudar de tipo, como se fosse uma peça. Mas, como isso ia atrapalhar visualmente o design dos Pokémon criados, eles deixaram isso para só um Pokémon mítico, lendário, que veio depois. Ou será... Escuta a minha loucura. Isso aqui me lembra... Como ele tá sendo raiz de baixo, parece muito que é algo sobre a árvore da vida, algo do tipo. Sabe o que esse A tá me lembrando? Sabe o que esse A tá me lembrando? Dos pés do Ogerpon. Não tem Ogerpon isso aqui, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Só tá me lembrando. Pera aí que eu tô pensando. O que eu tô querendo dizer que se passa na minha cabeça é o Pokémon lendário, conectado com uma árvore, que parece uma semente, que é uma coisa que Esquilo é popularmente visto gostar, e que fugiu com um gigante pra uma outra região há muito tempo no passado. Talvez a Ogerpon foi o protótipo do quarto lendário daqui, já que ela mistura a árvore Yggdrasil com o próprio Ratatotskr. Ainda mais com o Esquilo tendo várias faces diferentes. É só lembrar da representação dele em God of War. Isso se encaixa com o tema das máscaras do Ogerpon, já que as máscaras delas lembram as máscaras japonesas de peça, cada uma servindo para mostrar um sentimento diferente. E não é só o Ogerpon, mas provavelmente o Patchrunt também, já que teoricamente a tipagem dele seria a tipagem de lendário desse quarteto, com o Fantasma e Veneno sendo perfeito pro Pokémon fofoqueiro e esgueiro que fica passando mensagem de desavença entre os dois animais de uma árvore. E por que eles vieram no DLC? Provavelmente sendo designs descartados da ideia de geração seguinte, que aí me faz pensar que o Terrarium também é algo que era o plano do jogo, mas que foi rebaixado a só uma DLC. Mas não quer dizer que isso não vai acontecer em Lumiose. O que me deixa mais intrigado agora, por causa dos paradoxos. Genuinamente, será que o tema de futuro e passado deles tem alguma conexão com esse jogo? Porque se sim, isso pode explicar porque o Z parece futurista e o A parece algo natural na logo dele, do jogo. Do fim ao começo, vendo o futuro e o passado, o tema do jogo ser esse vai e vem do tempo. Talvez isso tenha sido uma ideia descartada. Mas era algo que eu queria falar porque pode muito bem ter sido a ideia inicial. Então, se você quiser ver mais sobre mitologia de Pokémon lendário, Pokémon mitologia aqui. E vai ter outro vídeo aqui provavelmente. Esse vídeo também é interessante. Só não sei qual é, vou botar depois. Vídeos.